Então, bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma sexta-feira, né? Sexta-feira, véspera de feriadão. Quem falar uhul, ganhou zero. Já está reprovado na disciplina. Eu tô brincando, pessoal, tô brincando. Mais uma sexta-feira, vamos lá com vontade. Eu sempre falo, né? Estava conversando com vocês há pouco, que a sexta-feira tem duas coisas boas. A primeira coisa boa é que chegou o final de semana, e agora o final de semana prolongado. E a segunda coisa boa é que eu vou dar aula para vocês. E eu não estou brincando, não é puxação de saco, não, pessoal. Vocês já me conhecem, vocês sabem como eu sou. Eu fico ansioso, com vontade de dar aula para vocês, ainda mais nesse assunto super legal, que é a gestão de indicadores de RH. Tá, pessoal? Então, assim, como eu estava explicando para vocês, eu vou começar com a aula, talvez a aula seja um pouco mais rápida hoje, porque a gente tem uma palestra depois das 10 horas, e quem quiser assistir a palestra esteja totalmente à vontade, tranquilo, e daí no final da aula eu vou passar o trabalho bimestral para vocês, tá? Então eu vou começar compartilhando a nossa apresentação de hoje, já está lá no portal, é claro, né? Imagine se o professor Klaus não vai deixar com antecedência lá no portal para vocês. Então, vamos ver se aparece aqui. Eu queria que alguém. Dani, você que está com o microfone aberto, eu sei que você está com o microfone aberto. Está aparecendo o Tá, slide? tá aparecendo. Ótimo. Então, pessoal, hoje a gente vai começar a falar de indicadores financeiros para RH. Já estamos na semana 13, são 19 semanas. Falta pouco, vamos lá, vontade, motivação. Vamos tirar uma baita nota nesse segundo bimestre também, como vocês tiraram no primeiro, né? Relembrando, só um pouquinho. A gente tem vários tipos de indicadores para RH. Em vermelho, aquele que a gente já viu. Em azul, aquele que a gente vai ver agora. Então, a gente já viu indicadores demográficos e a gente vai começar a ver indicadores financeiros. Mas o que é indicador financeiro? O que isso traz para a gente? Obviamente tem a ver com dinheiro, né? E tem o dinheiro dentro da empresa, tem várias facetas, vários lados diferentes, né? Então, o principal objetivo dos indicadores financeiros é orientar a empresa nos investimentos que elas fazem em pessoas. Lembrem-se, gente, uma empresa, uma organização é feita por pessoas. Uma organização não existe sem pessoas, sem ter pessoas nela. Então, talvez o maior capital que a empresa tem é o capital humano, é o capital intelectual. Se não tiver pessoas na tua empresa, ela simplesmente não existe. E a empresa tem a cara das pessoas que fazem parte da empresa. Gestão de pessoas. Nossa, o pessoal de RH adora isso. E é extremamente importante isto, tá? Então, pensando que a empresa é formada por pessoas, que a empresa é constituída por pessoas, a gente tem que começar a fazer investimento nessas pessoas, nesse capital que é o mais importante de todos. E assim manter as relações de trabalho, as pessoas trabalhando para a empresa e produzindo para a empresa com eficiência e com eficácia, tá? Então, os indicadores financeiros, eles servem para mostrar, para demonstrar o retorno desse investimento que as empresas fazem nas pessoas, tá? Como eu falei para vocês, né? As pessoas são o maior ativo de uma empresa. Elas são muito mais importantes do que o galpão, que os equipamentos, e elas são mais importantes, inclusive, que o nome, o valor do nome da marca da empresa, tá? Porque quem fez o nome da marca? São as pessoas. Então a gente tem que investir nessas pessoas. E o grande desafio está em medir o retorno deste ativo, o retorno do investimento que a empresa faz nas pessoas. Como que eu posso fazer isso? Né? Então, eu quero mostrar na aula de hoje alguns dessas maneiras de você medir esse retorno. E daí, na aula que vem, na semana que vem, a gente termina esses indicadores financeiros.
Vamos lá, então, ver alguns desses indicadores. Pessoal, apesar de eu dizer assim para vocês, olha, hoje a gente vai terminar a aula às 10 horas, um pouquinho antes das 10, para a gente assistir a palestra, né? Para vocês estarem à vontade para assistir a palestra, estejam totalmente à vontade para vocês fazerem perguntas, tá? Podem interromper a aula sem dúvida nenhuma, tá bom? Então vamos lá, para o nosso primeiro indicador financeiro, e é o mais básico, né? É o salário médio por empregado, né? Quanto que um empregado com carteira assinada, por favor, quem está com o microfone aberto pode fechar o microfone? Está dando interferência aqui, obrigado. Quanto que cada empregado ganha? Isto é muito importante por vários aspectos diferentes, principalmente quando a empresa se preocupa com responsabilidade social. Responsabilidade social é aquilo que a empresa pode fazer pelas pessoas, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa, além do que ela é obrigada a fazer por lei, tá? Então, responsabilidade social é a vontade da empresa em fazer algo de bom pela sociedade, seja interna ou seja externa, né? Então, o salário médio demonstra isto. A empresa quer pagar o mínimo possível, então, em média, ela vai pagar um salário bem baixo. Não, a empresa está preocupada com as pessoas, então, ela, em média, vai procurar um salário, vai procurar dar um salário mais alto, tá? Como a gente calcula salário médio? Ah, gente, isso é fácil. Somatório do salário sobre o número de empregados. Então, no nosso caso original lá, peguei um número qualquer, ó, ele gasta, por exemplo, por mês, tá? A gente tem que fazer isso por mês, porque o salário é pago uma vez por mês. Então, todo mês a empresa gasta R$ 2.574, perdão, R$ 2.574.000 e tem 1.430 empregados com carteira assinada. Eu estou falando empregado com carteira assinada, empregado da empresa. Eu não estou falando terceirizado, estagiário e trainee, eu estou falando de empregado mesmo, aquele fixo, né? Se eu for dividir um pelo outro, dá R$ 1.800 por empregado. Então, o salário é o que tem na carteira de trabalho, é que o empregado ganha depois de descontado imposto de renda, etc. A empresa paga R$ 1.800 por mês, em média. Isso significa o quê? Que tem alguns que ganham mais e tem outros que ganham menos. É a média dos salários. É claro que a gente pode fazer várias outras medições junto. Essa é a básica, mas a gente pode calcular a dispersão de salários. Isso até o próprio Excel faz, é uma ferramenta estatística. A frequência de empregados por múltiplos de salário mínimo, quer dizer, em média, meus empregados ganham 1,5 salário mínimo por mês, ou 2 salários mínimos por mês. O menor salário pago, a distância entre o menor e o maior, quanto que paga em média para homens e para mulheres, se paga diferente, né? A gente espera que não se pague diferente. O salário médio por categoria dentro da empresa e assim por diante. Dá para ver muita coisa diferente. Eu até gostaria de deixar mais forte, mais esse nível pago a homens e mulheres, tá? Ainda temos salários diferenciados para homens e mulheres no mesmo nível de cargo, tá? E a gente tem que começar a banir isso daí. Não pode ter homens e mulheres têm a mesma capacidade, então eles devem ganhar inerentemente ao sexo, têm a mesma capacidade, então eles devem ganhar os mesmos salários. Eu posso pagar um salário melhor para uma pessoa que tenha uma produtividade melhor, mas não diferenciar por sexo em hipótese nenhuma, tá?
Então, este é o indicador mais tradicional. Qual é o salário médio por empregado? Mas, se a empresa tem. Deixa eu até mostrar antes para vocês aqui exemplos de como representar isso graficamente. Um gráfico de colunas, né? Então, aqui 1.800 o salário médio e assim vai subindo, né? Ou descendo, ou ficando no mesmo, etc. E aqui uma comparação entre 2 anos, né? Então, embaixo o ano 5, por exemplo, o ano anterior, em cima o ano atual. Vocês veem que teve uma diferença entre um ano e outro. Vocês têm que tomar cuidado que pode ser que não seja um aumento real, pode ser que seja simplesmente reposição da inflação, né? Que a gente chama de correção monetária. Gente, principalmente quando a empresa tem a ideia de responsabilidade social, quer dizer, fazer mais do que está na legislação, fazer mais do que está na lei, ter um caráter voluntário, eu quero melhorar a vida da comunidade. Então, também nesse caso é extremamente importante calcular a remuneração média por empregado. O que significa remuneração média? É tudo que a gente gasta com cada funcionário. Então, o investimento global em termos de remuneração direta, por exemplo, salário, adicionais e remuneração variável, e todas aquelas outras coisas que a gente dá. Assistência médica, odontológica, alimentação, transporte, encargos e etc. Né? Isto mostra que a empresa não está preocupada só com o salário, mas ela está preocupada com outras coisas que ocorrem em volta do funcionário, do empregado, do colaborador. Né? Então, ela não é obrigada a dar alguma coisa, mas ela vai lá e dá a possibilidade, por exemplo, de vocês terem um plano de saúde, um plano odontológico menor, mais barato do que se você tivesse que comprar em outro lugar, né? Pagar por fora, por exemplo. A alimentação também, né? Porque ela tem um custo para o trabalhador, e se você dá alimentação ou subsidia a alimentação, também é muito importante, transporte e assim por diante. Isso significa, eu não gasto só o salário, eu dou muito mais para o meu empregado. Algumas vezes isso é obrigatório por lei, mas outras vezes pode ser simplesmente uma algo que a empresa faz para melhorar a vida do seu funcionário. Né? Então, por exemplo, a empresa oferece a possibilidade de você fazer um plano de saúde, né, particular. Se você fosse pagar esse plano de saúde por fora, você ia gastar R$ 1.500 por mês. Agora, pagando pela empresa, você só gasta R$ 500 por mês. A empresa pode subsidiar ou alguma coisa nesse sentido, tá? E assim vai outras vantagens que a empresa pode dar para o funcionário. Então, mostra que a empresa está gastando mais do que somente o salário, tá? Ela está tendo responsabilidade com os seus funcionários. Então, cálculo clássico disso, remuneração média igual a somatório da folha de pagamento, onde entra tudo isso daí, sobre número de empregados. Então, vamos voltar só aqui ao anterior, olha, o salário para 1.430 empregados dá 2.574.000 por mês. Agora, a remuneração, que é o salário e todo o resto, dá 5.019.300 por mês. Dividido pelo número de funcionários, 1.430, dá R$ 3.510 que cada empresa gasta com cada funcionário por mês. Então, aqui eu até coloquei um gráfico. Aqui o gráfico de cima é a remuneração média ao longo do tempo, né? Em um mesmo ano. E aqui no gráfico de baixo, muito legal, porque ele mostrou exatamente essas vantagens que a empresa dá a mais para o funcionário, além do salário.
Então, ele paga, por exemplo, no mês de janeiro, um salário médio de 1.800 e uma remuneração média de 3.510. Isso significa que a empresa gasta quase o dobro, praticamente o dobro, com cada funcionário, entre tudo que ela tem que gastar, que esteja ou não na legislação. Algumas coisas a empresa é obrigada a pagar mais, mas outras coisas não. Então, aqui demonstra, entre outras coisas, que a empresa segue a legislação, paga, além do salário, aquilo que ela é obrigada a pagar, e ela se preocupa com outras coisas em relação ao seu próprio funcionário. Então, aqui embaixo é o salário médio, né? É o total da soma dos salários em um mês dividido pelo número de empregados, e aqui é a remuneração média. É o total que a empresa gasta efetivamente por empregado na folha de pagamento. Gente, isso não é complicado, mas eu quero que vocês vejam o que está por trás de cada um desses indicadores. O que significa isso? Algumas vezes a empresa não paga um salário muito alto, mas ela dá uma série de outras vantagens que é importante para a empresa. Então, eu sempre vi isso. Perdão, eu sempre vi isso muito de perto. Ah, a empresa paga isso a mais, a empresa paga aquilo a mais e assim por diante, né? Dá um auxílio para pagar o colégio das crianças e assim por diante, tá? Isso é muito importante, que apesar do funcionário não ganhar isso em dinheiro vivo, em nota de lobo-guará, né? Nota de 200, ele ganha isso em serviço, numa condição de vida melhor e etc. E isso também vale, isso também constitui o dia a dia do funcionário. Lembre-se, isto pode ser um ponto para motivação dos funcionários. Então é importante que a gente, dentro dos indicadores, acompanhe isso ao longo do tempo. Um outro indicador bem interessante é o custo médio com o RH. E olha, até agora, no indicador 1, salário médio por empregado e remuneração média por empregado, a gente só viu os empregados, tá? A gente só viu os empregados. Mas a gente tem também na nossa empresa terceirizado, estagiário, trainee e etc., que são funcionários, mas por tempo determinado, ou que nem são funcionários da nossa empresa, são de uma outra empresa que a gente contratou para entrar, para trabalhar dentro da nossa empresa. Então, são os terceirizados, né? Então, a gente também pode ver o quanto que a gente gasta com recursos humanos. Daí a gente vai somar empregados e não empregados. Olha que eu coloquei em vermelho. É bem simples, né, gente? Custo por RH ou com RH é somatório dos gastos com RH sobre número de colaboradores total. E daí entra os não empregados também. Então, a gente, por exemplo, por mês gasta 6.776.055 e tem 2.000 colaboradores, entre empregados e não empregados. Se dividir um pelo outro, e daí eu estou falando tudo, né? Eu estou falando salário, benefícios, encargo, previdência, tudo mais. Não só salário. Eu estou falando de remuneração, por exemplo. É claro que normalmente para terceirizado, estagiário, trainee, a remuneração total é bem menor, né? Mas eu estou falando de absolutamente tudo. Então a gente gasta, tem um custo médio com recursos humanos de R$ 3.388 por mês, tá? E daí aqui como a gente pode representar, né? Então a gente pode fazer gráfico de coluna, gráfico de linha e assim por diante. Professor, mas é o seguinte, me interessa muito, professor, quanto que eu tenho de retorno por funcionário. Quer dizer, eu estou gastando muito com funcionário, eles me dão retorno mesmo?
Então, para tentar desvendar isso daí, foi criado o indicador HCROI, que em inglês é Human Capital Return on Investment, que é o retorno do capital humano pelo investimento. A gente fala no dia a dia retorno médio por empregado, tá? Então, imagina, o que a gente quer com esse retorno médio por empregado? Estimar a contribuição dos empregados ou força de trabalho na geração do retorno. Quanto que eu gasto com ele e quanto que ele me retorna. E quanto maior o valor, sempre melhor. Como que a gente calcula, então, o retorno por empregado é receita bruta, tudo que a gente vende, menos despesas totais, menos despesa com empregado, sobre despesa com empregado. Olha aqui, ó, eu coloquei 5 milhões e 19 mil. Vamos ver o que era aqueles 5 milhões e 19 mil. É o gasto total com empregados. Remuneração direta Professor, e indireta. Pode falar. desculpa interromper, é que tem gente pedindo para entrar na aula. Olha, pessoal, eu tô. Agora estão entrando. Eles É... estavam pedindo faz horas e ninguém falou nada. é que eu não vejo vocês. Eu acho que agora o Ah, pessoal tá está bom. conseguindo entrar, né? Aham, agora conseguiram. Eu mandei Obrigada. mensagem ali no. Mandei mensagem também pra avisar. Tinha que Tiago, a Larissa, tudo pedindo pra entrar. Agora estão. Bom, quero ver. Agora estão começando a entrar. Gente, eu sempre dou uma dica lá, pessoal. E no AVA, na semana do AVA, por exemplo, a gente está na semana 13, e lá em cima tem um link, o endereço, né? Entrar por ali, tá? Porque assim, eu coloquei automático aqui no Google Meets. Entra qualquer um, tá? Entra qualquer um. Então, o ideal é por lá, não pegar outros links. Eu tenho notado que tem, algumas vezes, dá uns probleminhas assim, tá? Mas a princípio, Jéssica, é exatamente isso. A princípio, tá todo mundo liberado sem precisar pedir permissão, tá? A princípio, tá todo mundo liberado automaticamente. Eu ativei o auto-permitir aqui, tá bom? Vamos dar, então, continuidade, que daqui a pouco nós temos palestra lá na semana da Escola de Negócios, né? Então, eu estava mostrando para vocês que aqueles 5 milhões por mês é remuneração direta e indireta, quer dizer, tudo que a gente gasta com os empregados. Tá? Aqui, olha, despesa com empregados. Então, eu estou calculando o retorno médio por empregado, aquele que é meu empregado mesmo, que tem carteira assinada e tudo mais. Se eu for colocar todos esses dados, nada, onde que eu posso tirar a receita bruta? Pede para o pessoal da contabilidade, do balanço patrimonial, eles têm a receita bruta, a despesa total, etc. Tá? Então eu pego esses dados, coloco aqui, por exemplo, eu cheguei à conclusão que este resultado dá 2,65. Isso em reais. Por quê? Receita bruta em real, despesa total em real, despesa com empregado é real. Então, o que sai a unidade, até não coloquei aqui, mas é 2,65 reais. Professor, e o que significa isso? Significa que a cada real que você gasta com teu funcionário, aquele com carteira assinada, inclusive a remuneração indireta, né? Alimentação, transporte, etc, etc, etc. A cada real que você gasta, eles te retornam R$ 2,65. Olha que legal. Professor, qual é o ideal? O ideal é 1 milhão. A cada real que você gasta, você tem um retorno de R$ 1 milhão. O ideal é o mais alto possível. Não existe um número ideal. O ideal é o mais alto possível. Tá? Então, aqui vocês podem representar em gráfico de coluna, em gráfico de linha e assim por diante. E vocês podem calcular a variação. Nossa, professor, ano passado, por exemplo,
o retorno por empregado era R$ 1,50. Este ano, o retorno é R$ 2,65. Como que eu calculo qual foi a variação? Eu pego o ano mais recente, por exemplo, esse ano, 2,65, sobre o ano passado. Por exemplo, que a gente falou R$ 1,50. Eu diminuo de 1 e multiplico por 100. Daí eu vou ter uma variação em percentagem, tá? Isso é muito importante para saber como foi aumentando ao longo do ano. Pessoal, sabe uma das coisas que a gente pode tirar do retorno médio por empregado? Isso eu posso interpretar como, por exemplo, aumentou a produtividade por empregado. Então, é claro que isso está ligado a vendas, né? Não está ligado só ao chão de fábrica, está ligado a vendas. Não adianta eu produzir mais no chão de fábrica se o pessoal de vendas não vende mais, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas isso está muito ligado à produtividade do empregado, o funcionário, o colaborador. Quanto mais ele rende por real investido, significa que mais ele está produzindo. Deixa eu ver aqui, custo médio, retorno médio. E eu posso calcular a mesma coisa por RH, por recursos humanos em geral, somando empregado e não empregado. Então, mesmo raciocínio lá do custo médio por RH, eu posso calcular no retorno médio por RH. Então, eu vou pegar a receita bruta, despesa total e despesa com RH, tá? E lembre-se, ó, despesa com RH, 6.776.000. Vamos voltar aqui. Olha aqui, ó, 6.776.000. É o somatório dos gastos com RH. Salário, benefício, encargo de empregados, mas não empregados, como terceiro, estagiário, trainee, assim por diante. Tá? Então, esse é o retorno médio, o retorno por RH, né? O retorno médio por empregado por RH. Se eu fizer as contas aqui, dá 2,22. Isso significa que a cada R$ 1 investido nos empregados, empregados e não empregados, aqui, perdão, aqui é RH. A cada R$ 1 investido no RH, empregados e não empregados, desculpa, foi um erro meu, houve um retorno de R$ 2,22. Professor, mas olha aqui, ó, cada empregado, aquele com carteira assinada, retornou 2,65. Agora, quando a gente manda para RH inteiro, empregados e não empregados, deu só 2,22, né? Por que isso? Porque algumas vezes o terceirizado, ele não aumenta a produtividade. Por exemplo, o terceirizado para limpeza, terceirizado para vigilância. Então, eu tenho um serviço essencial, eu preciso de limpeza, eu preciso de vigilância, mas isso não reflete em produtividade, em produção maior. Então, eu não tenho mais coisa para vender, por isso o retorno desce um pouquinho quando eu coloco normalmente os não empregados. Professor, a minha empresa não tem não empregados, é tudo empregado próprio. Ótimo. Então, o retorno teu é aquele lá, 2,65. Agora, quando eu tenho outros empregados, e principalmente aqueles que não têm nada a ver com produção, e daí o nosso retorno baixa um pouquinho. Isto é normal, tá? Isto é normal que aconteça. E olha como que a gente pode colocar isso em gráfico, a gente pode colocar isso de modo a gente ver. Olha que legal. A linha de cima é o retorno por empregado. Quer dizer, aquele só com carteira assinada, empregado próprio da empresa, né? A linha de baixo é o retorno por RH, empregados mais não empregados.
Eu gostaria de novo de lembrar que quando a gente calcula tanto o retorno por empregado quanto o retorno por RH, a gente usa todas as despesas que a gente tem com cada empregado, com cada não empregado, incluindo a alimentação, vale transporte, incluindo plano de saúde, previdência privada e assim por diante, tá? Porque é isso que realmente interessa. Quanto eu gasto efetivamente no total por funcionário e qual o retorno que ele vai dar. E, gente, de novo, deixando bem claro, é normal que aconteça que quando a gente inclui empregados e não empregados, o retorno por indivíduo, ele diminua um pouco, tá? E, de novo, eu quero colocar na cabeça de vocês. Qual o ideal aqui, professor? Ideal é o que a empresa de vocês determina, tá? O ideal é o mais alto possível, é o maior retorno possível. Então, a cada real que eu gasto com o empregado, com o RH, eu tenho um retorno maior ainda. O ideal é que vá subindo e assim por diante. Professor, por que caiu aqui? Pode ter caído por vários fatores. Eu contratei mais gente, mas não subiu a minha receita, né? Ou a produtividade diminuiu bastante porque entrou um monte de gente em férias aqui, bem em junho. Pode ser por diferentes coisas, tá? Mas a gente tem que olhar um gráfico e analisar por que está subindo, por que está caindo, por que está variando, né? E assim por diante. É aquela velha história que eu falo para vocês. Não vejam só números, analisem esses números. Procurem saber, descobrir o porquê está acontecendo cada uma dessas coisas. Tá bom? Perdão, gente. A aula de sexta-feira sempre está pior, né, a voz? Não só o professor Klaus, mas os outros professores. O indicador 6, na verdade, é um conjunto de indicadores, e daí vocês podem decidir como fazer, né? É a receita média por empregado, por RH ou por empregado ajustado, né? Receita significa aquilo que eu obtive de dinheiro, né? Então, a minha empresa produz computador. Quanto que ela ganhou vendendo o computador naquele mês? Isto é chamado a receita bruta. Receita a gente sempre fala que é o resultado ali da nota fiscal, tá? Então, eu vou pegar todas as notas fiscais que eu emiti no mês e pegar o valor final lá. Isso é chamada receita bruta. Professor, da onde que eu consigo ser dado? Pessoal de contabilidade tem, é obrigado a ter, tá? Então, isso é o primeiro dado que tem no balanço patrimonial, no BP da contabilidade, né? O demonstrativo de resultado de exercício também tem isso, e assim por diante. Então, a receita bruta é a soma de tudo que eu vendi naquele mês. Eu posso também calcular a receita bruta por empregado, né? Então, eu pego a receita bruta e divido pelo número de empregados. Só considera aqueles com carteira assinada, tá? Eu posso calcular a mesma receita bruta por RH, que é aqueles empregados e não empregados, terceirizado, estagiário, trainee, etc. Então, eu pego a receita bruta e divido pelo número da força de trabalho. Vocês se lembram que eu falei para vocês, umas 3 aulas atrás, eu acho, vamos rever, vamos voltar atrás. Um bom profissional é aquele que, quando tem alguma dúvida, volta atrás, revê os conceitos, né, reaplica esses conceitos e assim por diante. Que tem, algumas empresas têm um certo número de funcionários que trabalham 8 horas por dia, um certo número de funcionários que trabalha 6 horas por dia, e um certo número de funcionários que trabalha 4 horas por dia, né? Então, dá para comparar um funcionário com outro? Não. O funcionário que trabalha 4 horas por dia, ele vai ter uma produção
teoricamente, metade daquele que trabalha 8 horas por dia, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente pode eliminar isso calculando o número ajustado de empregados. É o número de empregados para uma jornada integral de 8 horas por dia, tá? E assim por diante. Então, a gente vai dividir a receita bruta pelo número ajustado de funcionários. Professor, qual é o melhor desses três? Gente, eu faria os três. Eu calcularia os três, sem medo de errar, tá? Não existe um indicador melhor do que outro. Existe aquele que cabe melhor na nossa interação, na nossa interpretação de empresa naquele momento. E daí, olha que legal que eu posso fazer. Isso é um gráfico de barras invertido, né? Ele está de lado, em vez de as barras estarem para cima, ele está de lado. Eu também poderia colocar ele assim, não tem problema nenhum. Isso é só uma maneira de ver. Onde compara a receita bruta em cada um desses casos. Olha aqui, esse cinza é por empregado ajustado a 8 horas. Este com o tijolinho aqui é por empregado, né, que só considera o número de empregados independente se ele trabalha 8 horas, 6 horas ou 4 horas. E este com essas linhas enviesadas aqui é por RH. Olha só, gente. De novo, por que o RH ele proporciona uma receita média diferente? Isso é a receita média, tá? Por que ele proporciona uma receita média? Porque normalmente, quando a gente tem não empregados, terceirizados, estagiário, trainee, eles não têm um fator, uma decisão muito grande sobre a produção. Pessoal está tentando entrar ainda? Eu estou ouvindo barulho. Manda um recadinho para dizer para entrar pelo AVA, pela semana 13, tá? Porque Eles não estão conseguindo entrar pelo AVA. Teve 2 que já relatou ali que tentou entrar por ali. A Mariana, não é Mariana. Teve 2 que tentaram entrar por ali e não deu certo. É estranho isso, gente. Porque eu fico preocupado até porque não, a Mariana, ela Não, tá. a Clara falou que foi pelo AVA e não conseguiu entrar na live. E a Elisângela. Pois é, isso é estranho. Pode ser também o dispositivo pelo qual elas estão tentando entrar. Alguns alunos já me relataram que eles estavam tentando, em outras turmas, tentando entrar pelo celular ou pelo tablet, não conseguiam, daí quando iam para o computador, conseguiam. Porque, assim, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como autorizar, porque ele já está autorizado, tá? Então, assim, gente, eu realmente eu fico preocupado com isso, mas eu não sei para onde ir, porque o que eu já podia fazer, eu já fiz. Inclusive, se o aluno entra, eu não tenho nem como autorizar ele a entrar, porque ele já está autorizado efetivamente, tá? Todos estão autorizados efetivamente. Tá, pessoal? Então, eu não sei, eu peço desculpas, mas realmente não tenho mais muita coisa o que fazer, além do que eu já fiz. Vamos voltar aqui, já estamos quase na hora da nossa palestra lá. Opa. Ih, apertei coisa errada aqui. Deixa eu fazer de novo. Estamos quase terminando nossa aula, daí eu quero mostrar só o nosso trabalho. Então, olha aqui, olha que legal. Por que a receita bruta por RH, pegando empregados e não empregados, é menor? Porque normalmente os não empregados não contribuem de forma tão decisiva quanto os empregados para a produção efetiva, para aumentar a produtividade, etc. Então é muito interessante fazer isso daí, até qual ponto que isso ocorre, etc. Por empregado ajustado a 8 horas, isso pode significar que talvez seja melhor eu ter funcionários por 8 horas do que por 4 horas, por exemplo. Então eu tenho que pegar esses gráficos e começar a interpretar. Mas isso vai depender muito da minha empresa, né?
Não tem uma regrinha geral, não tem uma receita geral. A própria interpretação pode mudar conforme funciona no dia a dia a nossa empresa. E, finalmente, eu posso fazer a mesma coisa que eu faço com receita bruta, eu posso fazer por lucro líquido, né? Então, eu pego o lucro operacional, que é a mesma coisa que o lucro líquido. Da onde que eu tiro isso? Pede para o pessoal da contabilidade, tá? Eles têm o lucro líquido, é a receita bruta, é o que a gente viu anterior, menos tudo que eu tenho que pagar, tudo que eu tenho que pagar. Esse é o lucro líquido. É aquilo que sobra para os donos da empresa, né? Então, eu posso pegar o lucro, isso se chama lucro por empregado, lucro por RH, o lucro por empregado ajustado à jornada integral de 8 horas, né? Então, eu pego o lucro líquido sobre o número de empregados. Isso posso fazer todo mês. O lucro líquido é a mesma coisa que lucro operacional sobre o total de empregados e não empregados, o número de empregados e não empregados. E o lucro operacional em número ajustado de empregados para uma jornada integral de 8 horas. Então, aqui eu também posso colocar num gráfico sem problema nenhum, etc. Lindo, maravilhoso, fantástico. Na semana que vem, a gente vai ver mais alguns possibilidades de indicadores financeiros. Mas, de novo, eu quero bater na mesma tecla. Professor, qual o melhor indicador ou os melhores indicadores financeiros? Aqueles que melhor cabem para a empresa de vocês. E também não adianta ter um indicador financeiro que vocês não conseguem interpretar. O indicador, qualquer que seja, demográfico, financeiro, operacional, etc., ele serve como um ponto de partida para você interpretar o que está acontecendo dentro da tua empresa, tá? Então, tomar muito cuidado com isso daí. Nossa Senhora, já são quase 10 horas. Meu Deus, o tempo passa rápido. É um assunto legal, né? É um assunto fascinante. Dá para falar muito sobre isso, né? E eu mesmo estou aprendendo bastante aqui com vocês. Pessoal, só para terminar nossa aula, para dar tempo de vocês entrarem na palestra, né? De novo, eu só quero deixar claro, a aula só está indo um pouquinho mais rápida hoje, porque vocês têm palestra. Não é por preguiça do professor, não. Vocês sabem disso que eu dou aula sem problema nenhum até as 11 horas, se for necessário, né? Sem crise nenhuma. Eu adoro dar aula para vocês. Bom, gente, é o seguinte, eu tenho que dar mais uma nota para vocês, né? Vocês sabem, não dá para ter só prova. Então, eu vou dar um trabalhinho para vocês. Bem legal o trabalho. Antes de falar sobre o trabalho, eu gostaria de dizer que esse bimestre, a distribuição de notas vai ficar assim, a prova vale 4, o trabalho vai valer 3, o projeto integrador 2 e a avaliação multidisciplinar 1. A soma disso dá 10. Vocês estão com notas maravilhosas. De novo, eu estou com a nota de vocês. Nossa, tem gente com nota 10 aqui. Maravilhoso, feliz. Mas não marquem toca. Vamos tentar manter essa média alta no segundo bimestre? Então, vamos estudar para a prova, fazer uma boa prova, fazer um bom trabalho, sério. Eu gostaria de lembrar que tudo isso daí não é só nota. É experiência, é conhecimento que vocês adquirem para a vida profissional de vocês. Então, eu vou mandar um trabalho para vocês. Ele vale 3. Nossa, Tiago, que é isso, Tiago? Meu Deus do céu, o cara tá com até coberta em cima, Tiago. Pô, faz. Acordei cedão pra fazer exame de sangue. Ah, tá. E tudo certo com você? Vou saber dia 5. Tomara. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Fé. Então, gente, a prova vale 4, trabalho 3, o projeto integrador 2 e a avaliação multidisciplinar 1. Eu até anotei aqui, assim, um papelzinho para não esquecer de avisar isso para vocês, tá? O trabalho, gente, é
tudo igual ao bimestre passado. Tudo igual, só muda o tema. Só muda o tema. Ele já está disponível lá na semana 17 para vocês. Então, no material do professor, quando vocês entram na semana 17 e logo abaixo tem material do professor, onde eu sempre coloco o meu PowerPoint, lá tem também esse papel para vocês com as instruções para o trabalho. É um trabalho em equipe, no máximo 4 pessoas por equipe. Vocês têm que entregar até, presta atenção. Vocês sabem que o professor Klaus, alemãozão, né? Ele é muito certinho. Então, até no máximo dia 27 de novembro, às 23h59. Está lá programado. Então, vocês vão entrar na semana 27 de novembro? 27 de novembro, exatamente. Nossa. Tá? Tem tempo, né? Quem não fizer aí merece uma marretada na cabeça. Porque, né? É muito vagal, né? Quem não fizer. Vocês não podem dizer que a pessoa não deu o prazo. Meu filho estava reclamando ontem na hora do almoço. Pai, a professora deu um trabalho hoje para entregar começo da semana que vem. Um trabalho enorme, pai. Né? O professor Klaus é mais bonzinho, viu? O professor Klaus dá praticamente um mês para vocês fazerem o trabalho. Vamos ver como é o trabalho, né? Não, tranquilo. Eu não sou tão malvado assim. Só um pouquinho malvado. Só um pouquinho malvado. Os professores falam que é tranquilo porque não é tranquilo. Pessoal, então, vocês têm até dia 27 de novembro, 23h59. Isso significa a 17ª semana. Então, vocês entram na 17ª semana, no material do professor já está ali as instruções para o trabalho, e vocês vão lá para baixo, tem atividade avaliativa, entrega do trabalho do segundo bimestre. E ali vocês vão anexar o arquivo para vocês do trabalho. Só uma pessoa por equipe precisa anexar o arquivo, tá? E daí eu vou fazer a correção pelo próprio sistema e vou colocar observações ali, dar nota e colocar observações. A nota já vai ser equivalente a 3, que é o peso do trabalho, tá? E vocês só vão somando com as outras coisas. Depois eu peço que o pessoal, a pessoa que anexou o trabalho, passe essas observações e notas para os colegas da mesma equipe. Então vai ter todo o sistema de avaliação, vai ser igualzinho ao que eu fiz no primeiro bimestre, questão de plágio, etc., tudo segue igual, só muda o tema. Daí o tema está lá o seguinte, eu vou ler agora para vocês, mas vocês podem ver no material daqui a pouco. Lembra-se da empresa que vocês utilizaram no primeiro bimestre para fazer o trabalho? Vocês se lembram disso? Pois é. Agora vocês vão pegar a mesma empresa e vão sugerir um conjunto de indicadores financeiros. Tá? Agora, não é tão fácil assim não, viu? Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Então vocês vão ter que fazer um pouquinho mais. Justifiquem a escolha de cada um destes indicadores, tá? Só que assim, gente, prestem atenção. Vocês já estamos quase no final da disciplina, tá? Quase no final da disciplina. Vocês já têm toda a experiência da disciplina, né, que vocês foram aprendendo. A gente já está na 4ª aula de mostrar indicadores propriamente dito, né? E você já tem a experiência do primeiro trabalho, né? Do trabalho do primeiro bimestre. Agora eu vou ser mais chato na correção. Eu vou ser mais crica com vocês, mais detalhista ainda com vocês. Eu vou exigir mais de vocês, tá? Então não é só fazer qualquer coisinha, não. O professor acha bonito? O quê? O professor acha bonito? Falar Bonito isso. É brincadeira, professor. O senhor acha bonito? Existe demais, não? Pela cara de felicidade, sim. Pela risada. Ele acha bonito. Eu vou cobrar. Meu último trabalho da faculdade. Você acha bonito?
Por isso mesmo que eu vou cobrar mais. É para fechar com chave de ouro, né? Para valer a pena o certificado, né? Pô, é por isso que eu vou Esse cobrar mais. foi custoso, esse diplominha foi custoso. Gente, a gente vai evoluindo, a gente vai ser cobrado mais. Mas é verdade. É normal isso, mas eu vou cobrar mais, gente. Olha, eu me lembro semana passada, né? Foi semana passada, não, retrasada, que vocês fizeram muitos elogios a mim em relação ao Dia do Professor, me fizeram até chorar, né? Contei aqui em casa, contei para outras turmas, né? Mas isso não significa que o professor Klaus não vai cobrar de vocês. Ele vai cobrar. Eu ia buscar você com o Stone? Eu não sou corrupto. Droga. Eu não sou corrupto. Fala se eu não sou do PT. Gente, olha, falando sério, eu vou cobrar mais de vocês, porque agora vocês já têm mais conhecimento para a gente cobrar mais de vocês, tá? Então eu vou pegar no pé mesmo. Façam os trabalhos no bimestre passado estavam bons, mas agora que vocês têm mais capacidade, mais conhecimento, mais raciocínio em cima desse assunto, eu me dou o direito de cobrar ainda mais de vocês. Vocês têm que crescer. Vamos crescer juntos. Vamos trabalhar juntos e vamos crescer juntos. Então, eu vou cobrar mais de vocês. Fica à vontade. Pessoal, o que foi, Thiago? Fique à vontade. Gente, já são 10 horas, vai começar outra palestra lá, que daí eu quero deixar vocês à vontade, quem quiser assistir a outra palestra, são todas muito interessantes essa semana lá. Eu só quero lembrar de vocês entrarem na atividade de frequência para já garantir 5 minutinhos, nem isso, já garantir a presença de vocês, tá? Semana que vem a gente vai ter mais tempo para conversar, vai ser legal, né? Mesmo assim a gente já está 1 hora conversando aqui, vai ser até mais explicar legal. melhor o trabalho, né? Caso a gente não entenda. Tudo bem. O que eu recomendo, Thiago, é que vocês já entrem lá na semana 17 e vejam as instruções. Não, vou fazer isso. Para daí, na semana que vem, dar tempo de tirar dúvida. Professor, eu já comecei o trabalho, mas eu estou com dúvida nisso. Ótimo, Certo. Tudo bem, a gente explica. Beleza. Vocês têm que me trazer as dúvidas específicas para eu poder entender o que se passa na cabeça de vocês, tá? Mas peguem a mesma empresa e agora sugiram um conjunto de indicadores financeiros, mas justifiquem o porquê cada um deles. Eu vou fazer por fazer? Não. Lembrem-se que o professor Klaus fala, cada indicador que eu vou utilizar precisa ter uma justificativa. Senão, é perda de dinheiro e perda de tempo. Que coisa idiota é essa? Não Mas podemos no caso perder dinheiro nem tempo. assim, você quer que a gente coloque o indicador financeiro, a explicação dele, né? Como funciona, e embaixo explique o porquê a gente optou por ele? Exatamente. É Certo. isso aí. E ponto final. Beleza. Tá certo, gente? Tem uma quantidade específica ou pode ser quanto que você achar necessário? Não, eu nunca vou falar a quantidade específica. É que nem meu filho, pai, eu tenho que fazer um trabalho. Qual o número de páginas que você acha legal? Eu disse, meu filho, eu já vi dissertação de mestrado com 200 páginas que era porcaria, e já vi dissertação de mestrado com 60 páginas que era maravilhosa. A quantidade não significa qualidade. Pode ser que eu tenha uma maior quantidade e melhor qualidade, mas não necessariamente, tá? Então, beleza. Beleza, então, gente, bom final de semana para vocês. Quem vai assistir a palestra, aproveite bem a palestra, tá? Gente, e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, um abraço. Tchau, Tchau, professor. Tchau, tchau.